Olá, prezados irmãos, prezadas irmãs, você que está sempre nos acompanhando. A gente até aproveita não só para cumprimentar, mas também para agradecer pela sua sintonia. É muito importante esses momentos assim de ouvir. Aliás, uma palavra que tem sido muito usada hoje pelo Papa Francisco, inclusive dentro do sínodo que aconteceu lá em Roma, primeiro momento do sínodo, que tem como tema sinodalidade. O Papa Francisco ele usou muito essa palavra. Vamos aqui no sínodo rezar, pedir a ação de Deus, vamos aqui ouvir a palavra de Deus, mas vamos aqui principalmente escutar o que o Espírito quer da gente. Eu digo que dentro do tema também vocação, graça e missão, é preciso ouvir o que Deus quer da gente, o que o Espírito Santo está esperando de cada um de nós. Então, graça, ação de Deus, missão, cumprimento da ação de Deus. E a primeira parte eu diria que pertence a Deus, e a gente ouvir o que Deus fala. E a segunda parte depende da gente. A missão é nossa. Deus dá a graça, dá a missão. Ele dando a graça, logicamente, aí a gente tem que saber fazer o discernimento. É o que o Papa pediu no início do sínodo, que a gente saiba ouvir e discernir o que o Espírito quer da Igreja nesses novos tempos, nesta cultura de tanta diversidade, de tanta situação, de tanto sofrimento, né, de tanta guerra e assim por diante. Como a Igreja atuar nesse meio? Se ela não se atualiza, ela fica. A sociedade vai e a Igreja fica. Né? Fica fechada no seu mundo, nas suas quatro paredes. Por isso que ele está dizendo, nós temos que ter também palavras modernas para saber ouvir a ação de Deus hoje. Muito bem, ouvir a vocação significa permanecer com Jesus. É o segredo da vocação. Todo aquele que consegue ouvir esse chamado tem que descobrir esse segredo, encontrar-se com Cristo. Vocação, então, significa proximidade de Jesus, que é a raiz da nossa fé. Olha bem, proximidade de Deus. A fé está aí. Não existe verdadeira vocação sem fé, sem proximidade de Jesus Cristo. A vocação, primeira resposta, primeiro compromisso da vocação é comigo mesmo. Eu ter contato com Cristo. Quem aceita o convite de Jesus é chamado a configurar-se a Ele. Configurar, quer dizer, tomar a figura de Cristo. O sustento da vocação supõe estar na montanha, estar na planície. Por isso que Jesus, quando ia tomar grandes decisões, principalmente na escolha dos apóstolos, na questão do envio dos apóstolos, primeiro iria à montanha. Montanha para quê? Para rezar, para ter esse contato com Deus. No fundo, é uma mensagem para dizer da proximidade de Deus. Então, as grandes soluções, grandes respostas dependem muito de subir a montanha, de estar lá na planície. E na montanha, para rezar como fez Jesus. E na planície, para agir. Quem está lá em cima, para rezar. Quem está cá embaixo, logicamente, para agir, para cumprir a sua missão ali na vida da comunidade. Depois, um outro ponto que eu coloco na reflexão de hoje, Jesus chamou os que Ele mesmo quis para enviá-los. Então, vocação é graça e missão, mas é envio. Deus chama para alguma finalidade. Se Ele me chamou para a vida sacerdotal, Ele me enviou, logicamente, para cumprir a minha missão como padre. Hoje, na minha missão como bispo, a responsabilidade que tenho com uma diocese, no meu caso, com uma arquidiocese, essa função de arcebispo, quer dizer, é uma responsabilidade. Mas Deus escolhe quem Ele quer. Aliás, eu podia até dizer por que Ele me escolheu. Numa família de muitos irmãos, por que eu fui escolhido? Então é a grande pergunta que a gente precisa fazer. Por que eu fui escolhido? Sinal que Deus confia em mim, confia em você quando Ele faz o convite a você. Então a real resposta ao chamado
ela está ligada ao estar com Jesus Cristo. Não tem sentido uma vida sacerdotal, uma vida de um padre na paróquia, se ele nem reza. Aliás, costumam até dizer assim, o que menos crê em Deus aqui é o padre. Às vezes algumas coisas assim que a gente fica ouvindo, é claro que é uma brincadeira, mas no fundo é isto. Às vezes o povo não consegue ver o padre rezando, o bispo rezando, logicamente vai desconfiar, né? Mas a resposta vocacional está dentro do envio missionário. Nós tivemos aí o mês de outubro, foi um mês da gente estar sempre refletindo aquele tema, né? Ide da paróquia, do seu ambiente para o mundo. Quer dizer, seja missionário, seja evangelizador. Estão unidas a intimidade com Jesus e a disponibilidade para o envio. Olha bem, duas expressões assim interessantes. Estão unidas a intimidade com Jesus e a disponibilidade para o envio, para o trabalho missionário. Então a graça, ela impulsiona a sair do monte e a ir às periferias do mundo. Olha bem, a graça de Deus dá força, aí que a gente fala que a Eucaristia que impulsiona os pés para caminhar. Então isso é bonito, a gente entender que a vocação é graça, quer dizer, é oração, é intimidade com Cristo e ao mesmo tempo é ir para as periferias, para o encontro com as pessoas, para evangelizá-los. Muito bem, eu fico por aqui desejando para todos os vocacionados as bênçãos de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso abraço e até o próximo programa, a próxima oportunidade.